Convidamos a igreja a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1. Meus irmãos, nesta noite é um grande privilégio nós estarmos mais uma vez meditando na palavra do Senhor, e sem sombra de dúvidas eu serei breve nesta meditação. Se não me engano, da última vez em que estive meditando com os irmãos aqui à frente, num domingo à noite, eu estava meditando justamente na Epístola aos Romanos, e nós queremos mais uma vez tirar os ensinamentos, ou anotar, ou seja, relembrar os ensinamentos que o Senhor Jesus nos passa, usando o apóstolo Paulo, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, para nos falar. Seu objetivo inicial era a igreja em Roma, mas esta carta ela não se resume apenas à igreja de Roma, mas a toda a igreja do Senhor Jesus. Porque se existe uma característica basilar nesta carta, é o fato de que ela ressalta muito o que é o Evangelho. Romanos capítulo 1, dos versos 8 até o verso de número 15. Convido a você que está em casa, nos acompanhando através das mídias, das plataformas online, e convido os irmãos aqui no templo a abrirmos juntamente em Romanos capítulo número 1, a partir do verso de número 8 até o verso de número 15. Eu lerei e os irmãos acompanham. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Oremos, meus irmãos. Ó Deus, nós te pedimos nesse momento que o Senhor fale aos nossos corações. Ó Deus, somos completamente incapazes de falar da tua verdade e entendermos a tua verdade. Abra, Deus, os nossos corações, abra o nosso entendimento, para que o teu Espírito Santo, através da tua palavra, nos lembre dos princípios básicos da tua santa palavra, do teu santo evangelho, e cresçamos edificados na rocha que é Cristo. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, como eu disse, essa epístola aos Romanos, se tem uma característica básica que nós podemos ressaltar ou lembrar, é o fato de que ela fala muito a respeito do Evangelho. Nós já comentamos antes, já ouvimos muitos pregadores comentando a respeito do fato de que esta é uma carta central, ou uma das principais fontes de inspiração para o movimento da Reforma Protestante. Não porque ela é mais inspirada do que as demais cartas ou os demais livros da Palavra de Deus. Alguns comentaristas gostam até de dizer que a Epístola aos Romanos poderia funcionar como uma introdução ao Antigo Testamento. Sim, porque olhando para a Epístola dos Romanos, nós vemos o apóstolo Paulo descrevendo o que aconteceu na obra redentora de Deus, como ele usou todas
todos os profetas e tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento para que se cumprisse a promessa do Senhor de redenção e de vida eterna, porque ele enfatiza o fato de que todos pecaram e estão completamente afastados da glória de Deus e merecem a ira de Deus, e todos esses princípios estão contidos ali no Antigo Testamento. Na época do Antigo Testamento, os judeus podiam olhar para as Escrituras Sagradas, ou seja, o Antigo Testamento, e perceber estas verdades. Muitas e muitas vezes eles ignoravam ou não percebiam, mas estava lá contido o Evangelho. E à medida que Jesus Cristo ia pregando aos seus discípulos o que havia de acontecer com ele durante o seu ministério, aos seus discípulos, aos 12, à medida que ele ia pregando o que iria acontecer com ele, o que deveria acontecer ao longo daqueles dias, até que o Cordeiro de Deus fosse entregue pelos nossos pecados, ele ia relembrando as profecias, as passagens do Antigo Testamento. Ele ia relembrando tudo aquilo que havia sido anunciado pelos profetas, homens inspirados por Deus para falar da vontade do Senhor, da lei moral de Deus e do plano de redenção para o homem. Há também o fato de que alguns historiadores e comentaristas bíblicos apontam que João Crisóstomo, um dos pregadores do século V, ele lia este livro de Romanos algumas vezes, disse que algumas vezes no mês, em voz alta para si mesmo, para relembrar todas as maravilhas do Evangelho, os princípios do Evangelho, e assim fortalecer a sua fé, relembrar a obra redentora de Cristo, fortalecer o seu coração, encontrar alegria e gozo na palavra do Senhor. Ele via nesta epístola uma fonte imensurável de conhecimento do Evangelho de Cristo. E também é bem verdade, como dissemos, que todos os reformadores, ou praticamente todos os reformadores, se utilizaram de forma muito ampla do texto da Epístola aos Romanos para apontar os desvios da igreja romana, ou seja, a igreja católica, para apontar o que estava acontecendo de errado dentro do meio que se dizia cristão, para apontar o quanto o homem era indigno perante Deus e que nada poderia trazer salvação para o homem mediante suas forças e suas obras, mas principalmente para encontrar refúgio e amparo, sabendo que, mesmo não merecendo, o cristão encontra salvação eterna. E dentre os reformadores nós podemos citar, sem sombra de dúvidas, Martinho Lutero, que encontrou nas páginas da Epístola aos Romanos uma fonte de consolo para a sua alma que se via perturbada diante do medo e do temor da condenação eterna. Essa pequena introdução é para deixar bem claro que quando nós olhamos para a Epístola aos Romanos, nós não estamos tratando ela de uma forma superior, de modo nenhum, mas para nos lembrarmos o quanto essa epístola é importante para o fortalecimento da doutrina básica da igreja. O princípio básico que norteia a vida da igreja, que é o arrependimento, para que então nós possamos glorificar ao Senhor, está contido nos capítulos deste livro. É nesse texto que nós encontramos a afirmação que se encontra a partir do versículo 16, onde Paulo afirma, assevera que ele tem plena convicção do poder do Evangelho. Ele tem plena convicção de que não importa o que o homem tenha feito para desagradar a Deus, e não importa o fato do homem ser pecador e não merecer a misericórdia do Senhor, ele ainda tem a certeza de que o Evangelho tem poder para salvar. E ele assevera também o fato de que o cristão verdadeiro, o servo do Senhor, o homem que teme a Deus, ele vive de fé em fé. Meus irmãos, nós queremos meditar nessa noite o como é importante nós nos lembrarmos da importância do Evangelho em nossas vidas, para então servirmos a Deus com gratidão. Servindo a Deus com gratidão é o tema que nós queremos lembrar nesta noite. E nós queremos observar nesse texto o quanto Paulo demonstra essa gratidão quando ele se dirige, quando ele escreve e conversa com os irmãos da igreja de Roma, ainda na época da igreja primitiva.
Nós vemos no verso de número 8, o apóstolo Paulo apresentando a sua gratidão, o motivo de sua gratidão e como isso era vívido em sua vida. Ele diz, primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ele, depois de fazer uma introdução à epístola, se dirigindo aos irmãos em Roma, quando ele confessa, ele testifica, ele afirma com convicção, dizendo, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome. Ele começa enfatizando o quanto ele é grato por toda a obra do Evangelho em sua vida particularmente, por toda a obra do Evangelho que o levantou para ser apóstolo, e como foi dito hoje pela manhã na escola dominical, aquele que antes era um perseguidor, agora se torna um enviado por Cristo para pregar o Evangelho. Ele se alegra pelo fato de ter sido escolhido por Cristo, contado entre os eleitos para a proclamação do Evangelho e para viver servindo a Cristo e a igreja de Cristo, como um apóstolo, o apóstolo entre os gentios. Ele enfatiza isso muito na Epístola aos Romanos, porque na igreja de Roma havia, sim, uma mistura de irmãos provenientes de Jerusalém, ou de judeus, irmãos que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo e que residiam em Roma, como também gentios, que não conheciam as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, não conheciam o povo de Deus, ou os conhecia apenas de ouvir falar, e por esse motivo tinham costumes completamente diferentes dos judeus, principalmente antes de sua conversão. E aí Paulo, ele relembra estes irmãos, tanto gregos como judeus, de que eles foram feitos um só povo, eleitos, para viverem diante de Deus, o glorificando e anunciando a sua palavra, para serem igreja do Senhor. E os relembra que, se existe algum dos apóstolos que tem o papel específico de pregar apenas para os gentios, para aqueles que não são judeus, Paulo se sentia incumbido de fazer esta anunciação, de pregar este evangelho aos gentios. E aí ele apresenta as suas credenciais de apóstolo. E apresenta as credenciais de um apóstolo dos gentios, para enfatizar que para Deus não existe acepção de pessoas. E ele é grato por isso. É grato pela obra de Deus em sua vida, é grato pela obra de Deus que o levou a pregar o evangelho a toda criatura. Não importa se é judeu ou gentil, judeu ou grego. E aí, ainda mais, no verso de número 5, ele diz, por intermédio de quem vimos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos. O apóstolo Paulo, ele apresenta a sua credencial de apóstolo, ou seja, a sua responsabilidade de anunciar o evangelho. Ele se apresenta como um humilde servo do Senhor, incumbido dessa obrigação, ou melhor ainda dizendo, deste privilégio. E aí ele lembra que tanto ele, que estava numa posição de liderança, em que estava numa posição de ser aquele que levaria o evangelho de terra em terra, de cidade em cidade, ou por todas as cidades, por todo o mundo, aonde Deus o levasse. Ele lembra também que toda a igreja do Senhor, não apenas ele, foi chamada para ser santa. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos.
Graça a vós, outros, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele relembra, então, que ele recebeu a graça de ser apóstolo, a graça de ser santo, ele recebeu a graça da fé, como afirma o verso de número 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Os irmãos de Roma haviam recebido a graça de crerem. Eles agora conheciam ao Deus único e verdadeiro, eles agora conheciam a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de arrependimento. Eles agora tinham a convicção de que eles precisavam entregar as suas vidas a Cristo e servi-lo com alegria, e servi-lo com submissão, com humildade, com amor, amando a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e que tudo isso foi concedido a eles pela graça de Deus, para que eles tivessem essa fé, e esta fé estava sendo bem propagada, estava dando testemunho, de forma que ele afirma que fica feliz pelo fato de que por todo mundo está sendo conhecida e proclamada a vossa fé. A fé verdadeira, a fé em Cristo Jesus, a fé transformadora, que restaura e que une aqueles que antes eram inimigos de Deus em um só povo, para ser o povo de Deus, e une povos diferentes de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Um Deus que não faz acepção de pessoas e une tanto gregos como judeus para serem um só povo diante de Deus. Lembrando-se disso, ele passa a agradecer a Deus e agradecer por aquela igreja, por proclamar a fé do Senhor. Se nós formos até o capítulo 16, Romanos, no capítulo 16, a partir do verso de número 17, nós vemos ele fazendo algumas considerações finais à igreja de Roma. Ele sabia que aqueles homens e mulheres tinham sido escolhidos para serem santos diante de Deus, que era a igreja verdadeira do Senhor, que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo, que eram eleitos de Deus, e mesmo assim ele os convida a viverem de uma forma que continue propagando, proclamando, testemunhando a fé verdadeira. Ou seja, a igreja do Senhor precisa estar sempre voltando para a palavra do Senhor, meditando nessa palavra, se enriquecendo com os seus princípios e ensinos, para que possa cumprir as recomendações e admoestações que, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo faz à igreja em Roma. Ele diz, a partir do verso de número 17, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Aqui ele está ensinando o zelo aos irmãos de Roma, o zelo pela verdadeira doutrina. E mais adiante, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo lembrando a eles que eles precisam se manter na fé verdadeira, na sã doutrina, olhar unicamente para o autor e consumador de sua fé, e se afastar de tudo aquilo que desagrada a Deus, seja aquilo que nasce no coração do homem que desagrada a Deus, ou seja aquilo que é estimulado por aqueles que gostam de provocar divisões e dissensões. Eles precisam ter simplicidade diante de Deus, humildade, para reconhecer aquilo que é puro, que é santo, e ser zelosos para evitar a todo custo aquilo que pode corromper a pregação do Evangelho, ou seja, que pode corromper o testemunho do cristão, aquilo que pode desagradar a Deus e, consequentemente, envergonhar o Evangelho. Mesmo estes homens e mulheres, mesmo esta igreja sendo uma igreja eleita por Deus, sendo os servos do Senhor, que foram redimidos pelo sangue de Cristo, o apóstolo Paulo os lembra, mesmo sabendo da boa fama que eles tinham, de que eles precisavam estar sempre se dedicando
a servir de forma mais completa ao Senhor, a se distanciar completamente daquilo que desagrada ao Senhor e mostrar toda a sua reverência para com Deus, amor e zelo pela pregação do Evangelho, e mais do que isso, para viver o Evangelho em suas vidas. E aí nós podemos voltar para o capítulo de número 5, a partir do verso de número 1, para notarmos que todas as vezes que nós olhamos para a mensagem do Evangelho, nós precisamos ser realmente gratos ao Senhor, porque mesmo nós não merecendo, mesmo nós não tendo a capacidade de servir ao Senhor, o Senhor nos justificou para sermos santos, e é o Senhor que nos justifica apesar das nossas falhas, apesar de qualquer tipo de deslize que nós cometemos diante do Senhor, por mais que em algum momento nós até causemos algum motivo de escândalo para o nosso irmão, ainda assim, mediante a misericórdia do Senhor, nós somos justificados mediante a fé. Diz aqui no capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito que nos foi outorgado. E aí nós percebemos então que tudo o que nós passamos, seja tribulação, seja perseguição, e tudo que aquela igreja porventura passasse, e de fato passou em termos de perseguição, em termos de acusações, em termos de tribulações as mais diversas em seu meio, inclusive de gente saindo de dentro da igreja para persegui-los. Ainda assim, nós vemos dentro do Evangelho do Senhor a convicção de que nós podemos ter uma esperança vívida, que a nossa esperança não é em vão, que não diz respeito àquilo que nós cometemos no passado, ou mesmo que nós caiamos no decorrer do caminho. Nós não podemos nos basear naquilo que fizemos, nós nos baseamos unicamente no fato que fomos justificados por Cristo. Mediante Cristo nós temos acesso de novo ao Pai, mediante Cristo nós temos agora a oportunidade de servirmos a Ele, coisa que antes nós não tínhamos, e mediante Cristo nós temos a certeza, a esperança da vida eterna. A esperança transformadora que, mesmo em meio às adversidades, tribulações e perseguições, gera em nós perseverança. Meus irmãos, sabendo disto, nós precisamos entender, com todo o nosso coração, que apesar de sermos fracos, que apesar de sermos pecadores, e que apesar de nós sermos, ou que éramos inimigos de Deus, o Senhor Jesus nos conquistou lá na cruz a transformação, a redenção e o acesso ao Pai para a vida eterna. Agora nós somos e podemos ser chamados amados de Deus, santos. Somos propriedade de Jesus Cristo para proclamar a fé, a verdadeira fé, a sã doutrina que transforma a vida do homem, por meio da ação do Espírito Santo, em Cristo Jesus. É por isso que nós queremos, então, passar a ver como a igreja do Senhor pode se comportar e deve se comportar, baseado nos ensinamentos e naquilo que o apóstolo Paulo apresenta em meio à sua gratidão pela igreja de Roma. Nós precisamos nos lembrar que a igreja do Senhor, assim como o apóstolo Paulo, ele entendeu, ele passou a fazer e viver diante da igreja, diante dos judeus, diante dos gentios. O apóstolo Paulo passou a servir ao Senhor em todo e qualquer momento, a todo instante. A igreja do Senhor precisa servir ao Senhor. Voltando então ao texto de Romanos 1, nós vemos no verso de número 9, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós,
em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Nós vemos nesses 2 versos o apóstolo Paulo apresentando a sua convicção de que ele foi enviado para servir. E lembre-se que no início do capítulo ele fala para aqueles irmãos, para aqueles servos do Senhor, a igreja em Roma, de que ele, o apóstolo Paulo, juntamente com eles foram feitos santos, foram feitos amados de Deus para servir ao Senhor. Embora o papel ou o dom que havia sido concedido ao apóstolo Paulo fosse o de ser apóstolo e assim ser um líder na igreja do Senhor, o fato é que todo servo de Deus tem como obrigação servir ao Senhor com alegria, viver diante dele fazendo aquilo que o agrada, de modo que a proclamação do evangelho possa ser vívida a ponto de alguém olhar para nós e dizer: de fato, a fé deles é verdadeira. De fato, nós proclamaremos a fé do Senhor. De fato, as pessoas olharão para a igreja do Senhor Jesus, para cada um de nós. E nós somos a igreja do Senhor. E mostraremos o poder que existe no evangelho. Poder que transforma, poder regenerador, que nos faz viver de fé em fé. Até aquele dia em que Cristo, voltando, nos levará para servirmos a Ele, de uma vez por todas e para sempre, sem a presença ou o obstáculo do pecado que tenazmente nos assedia. Então ele lembra nesses versos que ele foi levantado para servir, e isso nós podemos tomar como base para a nossa vida, para a nossa conduta como igreja. Nós somos levantados, meus irmãos, eu e você, para servirmos ao Senhor. De fato, isso é um privilégio. De fato, isso também é uma obrigação. Mas este não é um fardo que não podemos carregar. Pelo contrário, o que Cristo nos ensinou é que este fardo é leve, que Ele nos auxilia, que Ele é o nosso amparo e o nosso refúgio, para levarmos esse fardo, para anunciarmos o Evangelho, para vivermos de forma digna da palavra do Senhor, sendo cada vez mais parecidos com Cristo, sendo cristãos. Aqui ele apresenta também o princípio básico de que a igreja do Senhor precisa suplicar em tudo o que for fazer para a glória de Deus. O verso 10 diz: em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitá-los. Ele tinha como intuito passar por Roma. Ele sabia que ali havia uma igreja estabelecida. Ele não estava indo ali para implantar uma igreja. Ele diz que estava pretendendo ir a Roma para que de alguma forma ele pudesse desfrutar da comunhão com os irmãos. O objetivo principal dele ao passar por Roma é se dirigir a terras que ainda não haviam sido alcançadas pelo Evangelho. E aí ele diz: eu peço a Deus, eu suplico a Deus que em algum momento eu possa fazer isso. E que ao fazer isso eu possa passar por Roma. Que eu possa passar pela igreja dos irmãos e juntamente com os irmãos obter um pouco mais da graça do Senhor, ou seja, do conhecimento da sua palavra, crescer na comunhão, ser edificado. E ele diz que espera pela vontade de Deus, para que isso possa ocorrer. Nós precisamos relembrar que tudo o que nós fazemos e tudo o que nós formos fazer, viver, os nossos planos, os nossos sonhos e projetos, precisam ser colocados diante de Deus, para que em tudo demos ao Senhor a glória de vida, para que em tudo vivamos de fato como a igreja, que serve ao Senhor antes de qualquer coisa, que não está ansioso pelas coisas deste mundo, e sim em proclamar o reino dos céus, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus. E esta verdade estava bem depositada, bem enraizada no coração do apóstolo Paulo, e ele estava passando este ensinamento à igreja de Roma. E ele está nos passando este ensinamento. Está passando esse ensinamento à igreja do Senhor. Serviço, súplica, mas também esperança. Isso também nós podemos ver
a partir do verso de número 10. Ele diz: em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. A esperança dele estava unicamente na fé verdadeira, a fé em Cristo Jesus. E ele sabia que depositando a sua vida, a sua esperança, os seus anseios na sã doutrina do Senhor, na verdade do Evangelho, ele poderia encontrar na igreja e na comunhão com os irmãos fortalecimento para a sua vida, para continuar pregando o Evangelho, para crescer no conhecimento da palavra do Senhor e assim poder glorificar ao seu Senhor, glorificar o seu dono, o seu Deus, servir ao Senhor Jesus de todo o coração e viver para Ele e proclamar o seu Evangelho e ver o poder de Deus sendo operado no coração dos homens, a ponto de levar eles a viverem de fé em fé, primeiramente nele, depois na igreja, e em quantos eles pudessem alcançar através da pregação do Evangelho. Ou seja, aplicando isto à vida da igreja, de todos os salvos, de todos os eleitos. E ele ressalta, ele mostra a importância da vida em comunhão na igreja. Ainda a partir do verso de número 14, ele diz, 13, 14, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele se sentia devedor, assim como Cristo ensinou. Ele, inclusive, fala ao longo da Epístola aos Romanos, que se nós devemos dever alguma coisa aos outros, que seja o amor, e nada mais. Ele se sentia devedor do amor a Cristo, o amor a Deus, e que isso se refletisse na vida de comunhão com os seus irmãos. A vida em comunhão é lembrar do que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que devemos estar sempre orando, até pelos que nos perseguem, ou seja, nós precisamos orar pelos nossos irmãos, por aqueles que cometem algo contra nós, por aqueles que de alguma forma falharam conosco, porque precisamos nos lembrar que, antes de tudo, nós somos devedores, não apenas a homens, daquilo que é essencial, que é o amor, mas principalmente a Deus, que merece toda a nossa adoração, que merece uma vida de santidade da nossa parte, em que nós nos dediquemos unicamente à sua vontade. E por tantas e tantas vezes, mesmo depois alcançados pelo Evangelho de Cristo, nós nos tornamos negligentes, nós nos tornamos insensíveis, nós nos tornamos às vezes impuros, na prática, na conduta da vida de piedade. Então ele se lembrava do fato de que ele era devedor, tanto a gentios como a judeus, daquilo que pudesse edificá-los. E aí ele vem dizendo desde o verso de número 12, na companhia deles eles poderiam se confortar, eles poderiam encontrar mutuamente o crescimento para a fé deles, de modo que esse entendimento gerasse na vida deles uma transformação tal, a ponto de eles perceberem que eles precisariam continuar vivendo de fé em fé e vivendo este amor de Deus de forma pura, de forma verdadeira, independente de qualquer laço ou de qualquer fator que seja o fato de ser judeu ou ser grego, de ser homem ou ser mulher, de ser rico ou ser pobre, de antes ter sido um gentil e de agora ser um cristão, ou antes ser um judeu praticante e agora está sendo transformado pelo verdadeiro evangelho, para abandonar os ritos que existiam antes e que não tinham nenhum significado, e agora entenderem que todos eles eram co-devedores um dos outros, para viverem em amor, para que crescessem em conhecimento,
onde aqueles que tivessem maior entendimento da palavra do Senhor pudessem dar suporte àqueles que ainda se escandalizavam por causa de coisas pequenas, ou de coisas que não tinham nem mesmo importância no meio da igreja, mas que geravam algum tipo de atrito. Em tudo isso, eles precisavam lembrar de que viver o Evangelho, viver a mensagem da palavra do Senhor, viver o poder de Deus para a transformação do homem, era se desapegar, era esquecer das coisas que brotavam do coração, ou daquilo que gerava o desejo de satisfazer as concupiscências da carne, ou se esquecer daquilo que antes parecia certo e que agora eles percebiam que não tinha nada a ver com a verdadeira religião, a religião que está contida no Evangelho do Senhor. Eles precisavam entender agora que eles foram feitos um só povo, a igreja do Senhor, para viverem de forma santa, pura e digna do seu mestre, que ensinou o amor ao próximo, que ensinou a pregação do Evangelho numa vida de comunhão, a ponto de eles perceberem: somos devedores de Deus e devemos amor uns aos outros. Mas também é importante ressaltarmos, meus irmãos, que o amor, ele não é algo que pode ser praticado de forma displicente. Ele não pode ser praticado de uma forma insegura, de uma forma alheia à vontade de Deus. O amor não é aquilo que o mundo geralmente prega e que conceitua como sendo amor. O amor verdadeiro, que procede da fé verdadeira, ele está completamente carregado, ou ele está baseado naquilo que provoca um zelo pela pureza, zelo por aquilo que é certo, zelo por aquilo que é puro e que não faz acordo com o pecado, não faz acordo com as nossas concupiscências, não faz acordo com as velhas práticas, está apegada unicamente à santidade da lei moral. Porque Cristo cumpriu a lei moral de forma completa, para que eu e você fôssemos justificados, pois nós não éramos capazes de cumprir a lei moral por causa do nosso pecado. Mas agora em Cristo, sendo justificados por Cristo, nós temos a convicção de que nós podemos viver de fé em fé, buscando cada vez mais a santificação, viver de forma pura e zelosa. Por exemplo, se formos ao capítulo de número 12, este capítulo que nos fala a respeito do quanto o cristão deve ser renovado pela mensagem do Evangelho, de forma que a sua mente seja conformada ao Evangelho e não conformada ao presente século, ou seja, ao mundo. Ele também afirma neste mesmo capítulo, a partir do verso de número 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Ele está ensinando o povo a viver de forma zelosa dos princípios básicos do Evangelho, de uma vida de pureza, inclusive de uma vida de pureza em meio à perseguição, em que homens se levantem contra a igreja, para acusar a igreja, para perseguir a igreja, ou para tentar destruí-la, para tentar destruir a pregação do Evangelho. Em todos esses momentos eles precisariam continuar, como diz o versículo de número 11, sendo zelosos. No zelo não sejais remissos, e sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Servir ao Senhor. Servindo ao Senhor pela sua graça, servindo a Deus com gratidão. Portanto, meus irmãos, nós fomos levantados para evangelizar, para anunciar a glória de Deus e o poder do Senhor que nos salva do nosso pecado. O verso de número 15 do capítulo de número 1 nos diz:
Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Ele queria visitar a cidade de Roma para ter esse momento de comunhão com os irmãos, para ter este momento de edificação mútua com os irmãos da igreja de Roma, mas também para continuar pregando o evangelho, para continuar disseminando a palavra do Senhor, vivendo e pregando o evangelho, para a glória de Deus Pai. Então nós podemos passar a considerar que nesta introdução à Epístola aos Romanos, nós percebemos o apóstolo Paulo nos ensinando, na prática e por meio de suas palavras, que nós precisamos ser gratos a Deus. Precisamos ser gratos a Deus pela fé que Ele nos concedeu, que é dom gratuito de Deus. Precisamos ser gratos a Deus porque Ele nos fez sua igreja, seu povo, somos amados de Deus, santos, e vivemos num processo de santificação até aquele dia em que nós nos encontraremos com o Pai, onde seremos levados para estar para todo sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E precisamos nos lembrar que nós fomos levantados para sermos testemunha, evangelizando, anunciando a palavra do Senhor, para a glória do Senhor. É nesta mesma epístola aos Romanos que o apóstolo Paulo nos diz: porque dele e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glorifiquemos ao Senhor, gratos, sirvamos ao Senhor, pela sua graça e pelo seu amor, por aquilo que Ele é, e principalmente porque nós temos motivos visíveis, palpáveis, da sua graça sobre nossas vidas. Que Deus nos ajude a viver de forma grata diante dEle, servindo a Ele com alegria. Amém.